E opa, fala aí, beleza pessoal, como é que vocês estão? Vocês viram que eu dei uma sumida aqui do YouTube, né? Porque eu tava pensando em fazer algumas coisas que, posso falar a real, eu tava escasso de conteúdo, eu não sabia o que falar. Mas bem pessoal, hoje eu vou voltar em um tema que eu gosto muito. E sim, eu sei que vai ficar meio repetitivo, mas de novo eu vou voltar no tema de Dragon Ball. E bem pessoal, o tema de hoje vai ser o seguinte: o tema de hoje vai ser simplesmente o verdadeiro final de Dragon Ball. Simplesmente a verdadeira essência de Dragon Ball, na onde que deveria ter acabado. Na maioria das vezes vocês olham Dragon Ball e pensam, instinto superior, Super Saiyajin Blue. Mas pessoal, se não fosse pelo Trunks, nada disso teria acontecido. E bem pessoal, eu tô falando sobre Dragon Ball Z, Gohan e Trunks e os Guerreiros do Futuro. E é simplesmente o seguinte: em 1993 lançava esse filme. E esse filme veio depois de Dragon Ball, né, a saga dos androids, né. E simplesmente vocês devem estar perguntando: Danilo, mas por que esse é o verdadeiro final de Dragon Ball? Porque é o futuro de Dragon Ball, onde todos os guerreiros Z morrem e não sobra nenhum, apenas Trunks, e ele volta no futuro. E bem pessoal, antes de começar falando por que esse é o verdadeiro final de Dragon Ball, eu tenho que explicar pra vocês um pouquinho da história de Dragon Ball Z, Gohan e Trunks, os guerreiros do futuro. E essa história é o seguinte: mostra um futuro apocalíptico onde Goku morre de doença cardíaca e os androides 17 e 18 matam todos os guerreiros Z, sobrando apenas Gohan e Trunks, né, como a última esperança, treinando para lutar, e tenta construir uma máquina do tempo para mudar o passado, mas acabam derrotados com o Gohan morrendo e o Trunks viajando no tempo com a missão de avisar e impedir o futuro trágico. E bem pessoal, vocês devem estar se perguntando: e por que esse é o verdadeiro final de Dragon Ball? Porque simplesmente é a linha do tempo original, é simplesmente o que acontece em Dragon Ball Z. Goku volta pra Terra numa nave e infelizmente acaba morrendo numa doença de coração. E infelizmente sem ele não tem como explicar para os outros guerreiros como que se transforma, como que treina pra se transformar em Super Saiyajin. E sem ele também não tem esperanças, porque até agora no mangá ele era o guerreiro mais forte. E bem pessoal, esse aqui também é um dos futuros mais distópicos de Dragon Ball, que tudo lá está perdido, todos os guerreiros Z morrem. O Yantia, Tenshinhan, Dita, o Kuririn, todos eles acabam morrendo. E sem falar que também é uma das mortes mais brutais de todo Dragon Ball. Tudo que acontece nessa saga é brutal, tem sangue, tudo acontece muito explícito. E sem falar que, pô mano, o Gohan foi os últimos que sobrou dos Saiyajins e ainda assim lutou com honra. Simplesmente um dos personagens que mais lutou. E ainda assim conseguiu dar aquela frase de efeito muito irada, que até hoje é usada em muita edit, muita reflexão. E eu vou falar a verdade que eu também uso muito ela pra refletir às vezes, viu? E pessoal, não é querendo falar nada não, mas já pararam pra pensar que se o Trunks não conseguisse voltar para o passado, não teríamos Goku Super Saiyajin Deus, não teríamos Bills, não teríamos Broly, muito provavelmente não teríamos nem fusão, que... se vocês for parar pra pensar, se ele não conseguisse voltar no tempo, teríamos o que a gente tem hoje. Infelizmente seria um futuro bem distópico pra Dragon Ball, mas ainda bem que eles não fizeram isso, e esse filme é só uma recapitulação do que acontece no Dragon Ball Z, né? E bem pessoal, eu só vim trazer esse assunto aqui mais pra vocês porque eu realmente estava escasso de conteúdo e realmente não tinha nada pra falar. Mas bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like e se inscreve, porque ultimamente tá sendo muito difícil encontrar um tema de vídeo aqui. Se vocês quiserem comentar, eu vou ficar muito alegre e também disposto a ler todos os comentários, tá? Porque eu realmente tô muito escasso de conteúdo. E pra falar a real, tô até precisando de algumas ideias, viu pessoal? Mas é isso, pessoal. Eu procurei esse conteúdo mais porque eu tinha visto esses dias um vídeo falando sobre se o Trunks não conseguisse voltar ao passado, né? Aí eu quis abordar meu próprio tema, né? Mas pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É isso, falou, deixa o like, se inscreve e até a próxima.